Olá pessoal, nesse módulo nós vamos trabalhar com a simplificação de expressões algébricas. E para a gente fazer essas simplificações, eu vou retomar aí rapidinho os casos de fatoração já estudados anteriormente. O primeiro deles é o fator comum. O que é o fator comum? Ou fator comum em evidência? Observe que eu tenho dois termos e o x ele repete nos dois termos. Então, eu posso estar colocando esse x como forma de produto. Então, eu posso falar que x multiplica a mais b. Lembrando que fatorar é escrever na forma de produto. Se eu aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, eu volto nessa expressão. O segundo é o agrupamento. O agrupamento é uma recorrência do caso de fatoração fator comum. Para fazer o agrupamento, a gente pode dividir essa expressão, que possui 4 termos, em duas partes. Primeiro, eu vou colocar como fator comum o x, porque o x está repetindo nesses dois primeiros termos. Então, x que multiplica a mais b, somado. Aqui, o que repete nos dois últimos termos é o y. Então, eu posso escrever que y, ele multiplica a mais b. Observem agora que os meus parênteses, eles são iguais, olha, a mais b e a mais b. Então, eu coloco novamente como fator comum. O que eu coloco como fator comum? O a mais b, que está dentro do parênteses. Então, isso é a mesma coisa aqui. Então, esse a mais b eu vou colocar como forma de produto, que multiplica. O que sobrou? Ó, se eu tirar o a mais b, sobra x. Eu vou colocar esse x dentro de outro parênteses. Se eu tirar o a mais b, sobra y. E mantenho esse sinal que está antes do y. Então, essa é a forma fatorada dessa expressão inicial. O terceiro é a diferença de dois quadrados. Como eu fatoro essa diferença de dois quadrados? É bem simples. A gente pode começar assim, ó, coloca dois parênteses, eu vou ter que escrever na forma de produto, ok? Na diferença de dois quadrados, sempre um dos parênteses aqui, o sinal entre os termos vai ser positivo, e no outro parênteses vai ser negativo. Daí basta eu tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de a ao quadrado é a. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. E aqui eu vou repetir os mesmos termos, a e b. Mas como eu falei, sempre tem que ser um parênteses positivo e o outro negativo. Se você mudar a ordem, colocar primeiro o parênteses com sinal negativo, não tem problema, ok? E o último é o trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito, ele pode ser da soma ou da diferença. Então, para a gente fatorar esse trinômio, a gente escreve assim, ó. A gente pega a raiz quadrada do primeiro termo, o sinal que está antes do segundo termo, então pode ser o positivo ou negativo, e a raiz quadrada do último termo. Não esquecendo de elevar ao quadrado, tá certo? Então, o que significa a mais ou menos b elevado ao quadrado? Então, se for soma, é a mais b que multiplica a mais b, que seria a mais b ao quadrado. E, se for diferença, a menos b que multiplica a menos b, que dá a menos b ao quadrado. Observem que a diferença de dois quadrados, olha, tem diferença do trinômio quadrado perfeito. No trinômio, os dois termos aqui entre parênteses têm mesmo sinal. Se um for positivo, o outro é positivo. Se um é negativo, o outro é negativo. Na diferença de dois quadrados, não. Um é positivo e o outro é negativo. Agora vamos fazer os exercícios. Boa meia.
vamos fazer os exercícios. Então, observem essa número 1, que esse coeficiente 3, ele é a mesma coisa que 3 vezes 1. O 15 a gente pode decompor em produto de números primos. O 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Daí eu observo os dois termos. O que está repetindo? Repete o fator 3, repete o A e repete o B. A parte literal a gente sempre pega aquela que tem menor expoente. Então o que eu vou colocar como fator comum? Eu vou colocar o 3, o A e o B. Isso vai multiplicar. Ó, eu vou pegar 3AB e vou dividir pelo fator comum, que é 3 mais B. Qualquer número diferente de 0, dividido por ele mesmo, o resultado é 1. O sinal da soma eu mantenho. E agora eu vou fazer a divisão. Ó. 15A ao quadrado B ao cubo dividido por 3AB. Então, 15 dividido por 3, né, sobra 5. A ao quadrado dividido por A. Você subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então, sobra A. E B ao cubo dividido por B. Subtrai os expoentes. Sobra B ao quadrado. Agora eu vou trabalhar com o denominador. Tá? Então, o 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1. E o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, observe que repete o 2 e também repete o x. Então, meu fator comum, 2x. Multiplica 2x dividido por 2x, dá 1. O sinal da soma eu mantenho. 10 dividido por 2 dá 5, né? Soma o fator 5. O A ao quadrado não tem com quem dividir. Quando isso acontece, é só repetir o A. B ao quadrado também não tem com quem dividir. Mantém B ao quadrado. E o x dividido por x dá 1, né? Se você subtrair os expoentes, dá x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1. Então, observem que o resultado que está dentro dos parênteses são iguais. E como está multiplicando, então é possível fazer a simplificação. O que sobra para mim? Sobra 3AB sobre 2x. Vamos agora para o número 2. No número 2, está repetindo o 2 e está repetindo o x. Então, meu fator comum, 2x. Então, eu vou pegar 2xy, vou dividir por 2x. O 2 cancela, o x cancela, sobra o y. Está subtraindo, mantém o sinal. 2x ao quadrado dividido por 2x. O 2 cancela, x ao quadrado dividido por x, subtrai os expoentes, sobra x. E o denominador é um monômio, então não tem como fatorar. Então você apenas repete ele. 2x ao quadrado y. Agora, aqui está multiplicando, e aqui é um único termo. Daí eu posso simplificar, porque está multiplicando. Qual que eu posso simplificar? Eu posso simplificar o 2 com o 2 e posso simplificar o x, certo? Esse x quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então você pode estar cortando esse x com esse expoente. O que sobrou aí para mim? Sobrou y menos x sobre xy. Ok? Agora, vamos para o número 3. Está repetindo o x. E sempre eu tenho que pegar aquele que tem menor expoente. Então eu vou pegar o x ao quadrado e colocar ele como fator comum. Ax ao cubo, dividido por x quadrado. Olha, o a não tem com quem dividir. Repete. X ao cubo, dividido por x quadrado, você subtrai os expoentes. Então dá x elevado à primeira, que é x. Menos x quadrado dividido por x quadrado. Todo número dividido por ele mesmo, quando diferente de 0 é 1. Tá? Cuidado, que alguns alunos esquecem de colocar um. Não pode, é necessário.
E o denominador é um monômio, então você mantém ele. Observe que aqui está multiplicando, ó, e aqui também, né? Então eu posso simplificar o x² com o x². O que sobrou para mim então como resposta? Sobrou ax menos 1 dividido por y. E o exercício 4, vamos observar, olha, o 2 não repete, o a ao quadrado repete, então eu pego o t menor expoente, como é igual, os expoentes eu vou pegar a ao quadrado. E aqui, ó, está b elevado à primeira e b elevado à segunda. Eu pego o t menor expoente, pego o b. Pego esse primeiro termo e divido pelo fator comum. O 2 não tem com quem dividir, então eu vou repetir. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, cancela. E b dividido por b, também cancela. Agora, a ao quadrado dividido por a ao quadrado. Então, o termo dividido por ele mesmo, cancela. B ao quadrado dividido por b, subtrai os expoentes, sobra b. E o denominador, ao monômio, eu mantenho. A ao cubo vezes b. Vamos ver aí o que dá para simplificar. O b de cara eu já posso simplificar que ele tem expoente igual. Se tem expoente igual, o resultado é 1. Certo? O que sobrou aqui na parte de cima? Ó, sobrou 2 mais b. E esse a ao quadrado? Observe que 2 menos 3 dá menos 1. Eu posso colocar esse resultado multiplicado por menos 1, ou eu também posso deixar o a elevado à primeira potência no denominador da fração. Por quê? Porque o expoente 3 ele é maior que o 2, então 3 tira 2 dá 1. Outra maneira de escrever isso, que pode aparecer, é 2 mais b que multiplica a elevado a menos 1.